Jesus, o nosso mestre querido, em agradecimento à bênção de estarmos todos reunidos em seu nome. E ele mesmo prometeu que onde estivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, lá ele estaria. E nós cremos, Senhor, na sua doce presença, no seu envolvimento de amor, de paz e de alegria. Que cada lar aqui representado possa receber de Ti as bênçãos, Senhor, do dia de hoje. Dai-nos a sua paz e a sua mensagem. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, bom dia. Hoje a gente vai ler a mensagem do livro Pão Nosso, a mensagem de número 57. Perante Jesus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século? A quem oferece o fruto dos labores de cada dia? Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor, e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino, da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidade de traçar e seguir, são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos seus tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa, dentro dos círculos do serviço. A atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Então, essa mensagem ela vem nos lembrar que tudo que a gente faz aqui, em termos das nossas ações, das nossas atitudes, a gente precisa lembrar que a gente está diretamente ligado ao Cristo, a Deus. E aí ele fala sobre os governantes, sobre as autoridades, e a gente pode fazer uma relação também sobre as expectativas de perfeição que a gente gera sobre os líderes religiosos também, né? A gente acaba, às vezes, colocando muita responsabilidade, porque a gente cria uma visão santificada deles, e que, na verdade, não é assim. A gente precisa estar nas religiões porque nos fazem bem, nas casas, nas igrejas, mas entender sempre o motivo pelo qual a gente está ali, que, em geral, é pela nossa dor, pelas nossas necessidades de evolução, que a gente geralmente procura esses templos religiosos, e não sobre aquele que está ali pregando a mensagem, ou, no nosso caso, os presidentes da casa, ou as pessoas que têm um cargo, né, de importância para a manutenção daquilo ali, né, do centro, das obras, enfim. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a maioria das vezes que a gente sai de um lugar, e falando do centro espírita, a gente sai porque a gente, muitas vezes, se decepcionou com aquele. Mas a gente se decepcionou com aquele porque nós criamos expectativas muito grandes, às vezes, para que ele suprisse. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? E sempre nos perguntar o porquê que a gente está ali, qual é o nosso papel naquela instituição, qual é a nossa contribuição ali, entendendo a nossa relação com o divino, entendendo as nossas necessidades individuais de evolução. Porque se a gente coloca a nossa permanência nas religiões
sempre em prol ou em função de alguém, a primeira decepção que a gente tiver, a gente vai sair e ainda vai justificar que a gente saiu por causa do outro e não por nós mesmos, né? Então, que a gente siga firme na nossa fé e no nosso propósito, dentro daquilo que a gente acredita e que a gente assumiu de responsabilidade, entendendo que todos nós somos seres humanos espirituais, mas em evolução aqui. Então, que a gente diminua, né, a responsabilidade que a gente põe no outro e aumente um pouquinho a responsabilidade que a gente coloca na gente. Então, acho que é isso. Obrigada. Maravilha, Danda, maravilha. Aqueles que entraram depois, então aqui o nosso bom dia. Que alegria estarmos aqui reunidos em torno do nosso Evangelho. Que as vibrações amorosas de Jesus já envolvam as nossas mentes, os nossos corações e nos tragam paz e serenidade no dia de hoje. Jesus é o mensageiro da paz de todos os tempos. E a gente sempre gosta de dizer que a paz, ela não é a ausência de conflitos, porque está aqui na Terra os conflitos, as situações, faz parte dessa caminhada. Mas que a gente possa estar em paz, ainda assim. Que a gente busque trazer os nossos corações em paz. Que a gente peça a nosso Senhor sabedoria para que a gente possa entender que cada pessoa, que cada irmão, cada irmã, cada familiar, ele está em uma condição neste momento. E muitas vezes, nesse momento, eles ainda não vão poder dar aquele retorno que muitos de nós aqui gostaríamos que já dessem, né? Então, que nosso Senhor possa envolver os nossos corações de muita paz e de muita sabedoria. Né, dona Vânia? Sua linda. Deb. Muito obrigada pelo linda. Muito obrigada. Ô, Deb, Fala, querida. Que, completando aqui, Dandara entrou com tudo, né? Já de sola. Não, Aí, mas eu cedinho, como sempre, eu abri aqui. Você acredita que você está falando isso aí que você acabou de falar? Ó, o recadinho foi esse, viu? Confiemos na proteção do Senhor em nossas dificuldades. Atendamos a saúde através da serenidade. E esperemos a bênção de Jesus, que nunca nos desampara. Olha, acho que domingo passado também parece que foi essa. Acho que o recado foi mais ou menos isso também. Ele está só nos avisando. Muito tá bom. No doutor Bezerra, viu, gente? Está aqui, ó. Aí ele falou, né? Quanto mais possamos acrescentar paciência em nossas sólidas bases de fé, menos cobrança nas nossas bases sólidas de fé. Olha, então a gente cobra daquele que está ali à frente, né? Muitas vezes doente também, né? Com a mente também cansada, aflito, mas está ali na frente do grupo, seja lá em qual igreja for, né? Mas se nós não conseguimos obter aquela graça, né, que a gente precisa, aquela aflição que precisa ser solucionada na hora, aí nós nos afastamos daquele local, seja o centro espírita, seja a igreja católica, seja evangélica, seja candomblé, seja lá o que for, né? Uhum. Estão pregando a palavra de Deus? Estão. Estão com o evangelho na mão? Estão. Agora, nós também precisamos de ter essa serenidade, que o doutor Bezerra também está falando aqui, né? Para aceitar aqueles que estão nos passando, porque depende muito de nós também. Eu já passei por isso, né? Na aflição, eu queria de qualquer jeito, né, que o padre resolvesse para mim. É isso aí. Muito bom, né, Débora? Muito bom, dona Vânia. Que legal. É isso aí, gente. Então, já sabemos que vamos estar aqui inseridos nas dificuldades, mas busquemos, né? É um exercício diário. Trazer os nossos corações em paz. Lembremos sempre de Jesus, sempre, gente. Jesus, quando traído, abandonado pelos
irmãos que estavam ali com ele, ouvindo a sua boa nova o dia inteiro, conhecendo ali as curas que o Senhor professava, mas no momento daquele testemunho, o medo os envolveu. E aí é importante a gente relembrar que antes que ocorresse, né, a negação, que Jesus fosse entregue ali aos romanos, o que é que o Senhor pede para os discípulos? Gente, eu acho tão interessante, porque eu acho que ainda hoje isso fala muito claro dentro da gente. Jesus pede que eles orassem e vigiassem. Orem e vigiem comigo. E o Senhor sai para orar. E quando, bom dia, Eudson, temos um menino aqui, tá? Não sei se é só um menino, mas seja bem-vindo, meu querido. Então, Jesus pede que eles orassem e vigiassem. Jesus sai para orar. E quando Jesus volta, eles estavam dormindo. Então, muitas vezes, no momento do testemunho, em que nós precisamos estar firmes, vigiando aquele momento, em oração, pedindo a Deus sabedoria, se a gente não tiver muito cuidado, seremos envolvidos e envolvidas pelo sono enfermiço. E aí, quando a gente se dá conta, ó a situação instalada na nossa casa, no nosso trabalho, conosco. Então, é necessário, ainda hoje, o convite de Jesus: orai e vigiai, para não cair em tentação, né? Nas influências, nas limitações que ainda cada um de nós aqui traz. Então, é isso, graças a Deus. Nós vamos, então, iniciar aqui a leitura do Evangelho, que é do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E a nossa lição de hoje é: muito se exigirá ou se pedirá de quem muito recebeu. O servo que souber da vontade do seu senhor e, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele quer o Senhor, será rudemente punido. Mas aquele que não souber sua vontade e que houver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito será exigido daquele a quem muito for dado. Serão exigidas maiores contas daquele a quem muito se confiou. Então, isso está em Lucas, no capítulo 12, versículo 47 e 48. Então, aqui está nos chamando a atenção para os nossos compromissos e responsabilidades. Entendamos que por que será exigido contas daquele que mais compreendeu do que daquele que ainda não? Porque aquele que já está envolvido no trabalho, nos ensinamentos, inserido dentro, né, de um trabalho social, seja ele aonde for, numa igreja, no centro espírita, no centro de umbanda, espiritualista, não importa, gente. Não importa. Eu gosto sempre de falar isso. Desde que você esteja aliado com o amor, fazendo bem, buscando a sua transformação, gente, está tudo certo. Porque qual é a religião de Jesus? É o amor, gente. Jesus, ele nos fala o quê? Que ele enviaria em um momento certo o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, para que pudéssemos relembrar de tudo que ele já havia dito. Ou seja, então nós estivemos lá ouvindo o que Jesus falou. Mas o Senhor sabia que nós iríamos esquecer. E que muitos iriam usar o seu nome para promoverem as guerras, as dissensões, as disputas, as perseguições, dizendo ser no nome do Cristo. Então, mostra que muitos ainda hoje também não entenderam isso aqui. Porque quando a gente se coloca em um lugar para a gente poder desfazer do credo, da religiosidade do outro, nós ainda não entendemos também. Nós também ainda não entendemos o princípio do Cristo, né? Que é
Amai-vos e instruí-vos. Então, qual é o primeiro mandamento? O amor. O primeiro mandamento é o amor. Então, muitas vezes também acontece de você ter um familiar, por exemplo, você é espírita há muitos anos, e aí, de repente, aquele familiar seu, ele decide, né? Todos têm seu livre-arbítrio, todos vão estar inseridos naquela religião que a sua consciência, a sua maturidade, né, vai levá-los. E muitas vezes a gente ainda percebe assim, uma discussão em torno disso porque não vieram para a doutrina espírita. Gente, a gente precisa entender que existem outras possibilidades. É claro que a doutrina espírita ela vai despertar, ela desperta as consciências, ela tira os véus, mas isso não quer dizer que ela é melhor do que qualquer outra religião, então a gente precisa ter cuidado, né? A gente precisa ter cuidado. E eu coloco um exemplo meu aqui, há muitos anos atrás, porque quando a gente entra na doutrina, a gente fica meio que deslumbrado, né, com todas as possibilidades, então muitas vezes a gente fala mais de nós mesmos, que porque a gente está ali, porque a doutrina é maravilhosa, porque não existe outra, mas é um pensamento nosso, entendeu? Daquele momento. Hoje a gente já entende que o importante, gente, é cada um crescer. Eu sempre digo assim, Débora, eu não estou indo mais no centro, porque agora eu estou indo ali e tal. E eu sempre falo, eu só falo isso aqui, tá te fazendo bem lá? Tá te fazendo bem? Você entende que você está conseguindo ser uma pessoa melhor, mais harmonizada com as suas situações, com uma compreensão, sim, nossa, olha, aconteceu isso. Maravilha, maravilha. Então é lá que você tem que estar, porque cada um vai estar onde a sua evolução permite, certo? Então vamos passar aqui para o item 12. Essas máximas se aplicam, sobretudo, ao ensinamento dos espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é certamente culpado se não os praticar. Então, foi aquilo que eu estava falando lá atrás. Se a gente já tem todo esse conhecimento que dessas possibilidades que a doutrina espírita nos esclarece, né, porque amplia o pensamento, mas se a gente ainda se permite aquela mente fechada, a gente até brinca, né? Gente, vamos sair da caixinha, pelo amor de Deus, gente. Vamos sair, vamos ampliar esse pensamento. Vamos entender que existem muitas possibilidades de crescer, de evoluir. Então, se a gente que já tem todo esse conhecimento, mas se a gente ainda se coloca, muitas vezes, como juízes dos outros, condenatórios, né? Porque não são aqueles juízes sábios, são juízes condenatórios. A gente vê uma situação e ali a gente já condena. Ali a gente já entra assim de sola, como se a gente fosse assim a maior conhecedora e conhecedoras do campo humano. E muitas vezes nós não somos. Nós não somos, né? Entender também que naquele momento, essa semana eu conversava com uma pessoa muito querida e ela me falando assim de um sentimento de culpa que ela trazia em relação a uma situação que houvera acontecido com ela lá atrás. Ela já era espírita. E aí ela falava assim, nossa, anda e vira, eu fico com esse sentimento dentro de mim. E eu falei assim, minha irmã, não adianta, naquele momento, mesmo com o conhecimento que você tem, mas naquele momento, as suas condições emocionais, você fez o que você tinha condição de fazer naquele momento. Naquele momento. Então, vale olhar para trás, gente, se for para pontuar, se for para melhorar, para a gente reconhecer, poxa, hoje eu não teria aquele comportamento. Então, bacana. Você reconheceu, né, que hoje você é mais fortalecida, mais amadurecida, enfrentando aquela situação que você enfrentou lá atrás, hoje você teria um outro comportamento. Ok. Mas ficar olhando para ficar nesse sentimento de culpa não nos ajuda. A culpa não nos ajuda. A culpa nos deixa atrelado àquela situação que já ocorreu lá atrás. Então,
o Senhor, ele nos dá muitas possibilidades exatamente para a gente se melhorar, para a gente poder rever, né? Porque a gente não pode ficar engessado. Ah, é só na doutrina. Ah, mas isso aqui Kardec não falou. Gente do céu. Tantas possibilidades aí para as pessoas buscarem seu autoconhecimento, não é? Então, se está fazendo bem para o outro, por que não incentivar para que o outro fique ali, se já está fazendo tanto bem para ele? E não ficarmos chateados, né? Porque, poxa, estava aqui, não vem mais. Gente, está tudo certo. Está tudo certo. Além de o evangelho que os contém, está difundido somente nas religiões cristãs, quantas pessoas há que, mesmo dentre esses grupos, não o leem, e entre as que o leem, quantas não o compreendem? Resulta disso que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. Muitas vezes os ensinamentos chegam, mas eles não encontram ressonância dentro de nós, nos nossos corações, nas nossas mentes. Aí você ouve assim, ah, mas eu já li esse livro aí, ó, de André Luiz, já li 3, 4 vezes. Continue lendo. Porque todas as vezes que nós pegarmos uma obra de Emmanuel, de André Luiz, de Dr. Bezerra, de Joana de Ângeles, de tantos irmãos amados, sempre vai nos trazer um ensinamento novo, renovador para o nosso campo mental e emocional. Porque nós vivenciamos diferentes estados. Hoje, a nossa mente, com certeza, o nosso campo emocional, ele é outro, daquele lá de 10 anos atrás. Então, quando a gente se debruça hoje, a gente já vai absorver ensinamentos que muitas vezes lá atrás passaram despercebidos. O ensino dos espíritos, que reproduz essas máximas, sob diferentes formas, que as desenvolve e comenta para colocá-las ao alcance de todos. E a gente aqui, ao alcance de todos, né? Há mais de 2000 anos, quando Jesus esteve, como é que Jesus nos ensinava? Através das histórias, né? Através das parábolas. Então, Jesus usava os fatos do dia, né? Como a pesca. Usava os ensinamentos daquilo que cada um vivenciava para que aquele ensinamento moral ele pudesse incorporar no coração de cada um. Então, nosso Senhor sabia que lá atrás ele não poderia falar abertamente como a doutrina espírita hoje nos fala. Né? Não poderia lá atrás. O Senhor ele não corrompe consciências de ninguém, nem a espiritualidade superior. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, a gente sempre gosta também de colocar assim. Você já tem um conhecimento. Você já está inserido, né? Dentro desse conhecimento que você vem estudando, não é de hoje. Então, se surge alguma situação na sua vida e você se compromete ali, as suas atitudes vai te levar a um comprometimento, a espiritualidade, eles vão te intuir, eles vão aproximar de você, vão tratar ali daquele campo das suas emoções, vão tirar muitas vezes aqueles excessos mentais para que você consiga ver de uma forma mais clara. Mas se ainda assim você se permitir determinados comportamentos que irão te comprometer, eles vão permitir. Eles vão permitir, porque eles respeitam o seu livre-arbítrio. Quem entra aqui no nosso livre-arbítrio e que quer muitas vezes forçar algo, que a gente faça algo que não é legal, são os espíritos inferiores.
que eles ainda não entenderam isso. Então, é na forçação de barra mesmo. Não, eu vou levar ela por esse campo, por ele, porque ele vai se comprometer. Não, ele já traiu lá atrás, tem esse campo aí que é minado, então eu vou colocar uma mulher linda, maravilhosa na frente dele e ele vai cair novamente. Então, os espíritos inferiores agem dessa forma. Aí, mais uma vez, né? O orar e vigiar para não cair em tentação, porque muitas vezes, gente, são sutis as situações que chegam. É na sutilidade. Isso aqui eu estou falando porque a gente ouve muito dos espíritos que vêm, né, nas mediúnicas. Olha que eu vou fazer cair, olha porque esse trabalho que vocês implantaram. A gente tem muitas ameaças aqui pelo trabalho implantado do tratamento espiritual através da corrente magnética. Por quê? A corrente magnética, aqueles que conhecem um pouquinho da corrente, sabem que é um tratamento amplo. Ele não atende somente aquele que está ali. Ele atende seus vínculos, ele atende seu lar. Ele é amplo, o tratamento espiritual através da corrente magnética, que é o que a gente faz aqui 2 vezes no mês, né? Então, eles falam isso, nós não vamos nos mostrar agora com essa situação, tipo assim, clara, porque a gente já viu que quando é mostrado, vocês logo dão um jeito de, tipo, se fortalecer, orar, vigiar. Então, nós vamos agir nas sutilidades. E aí, a nossa antena tem que ficar, ligadinha, porque muitas vezes é no trabalho, né? É aquela conversa infrutífera que chegou no seu dia e que você não deu muita conta e alimentou. É aquilo que fulano falou e que o outro chegou e fala de você e você está alimentando aquele sentimento. Então, assim, é muito claro, né, gente? É muito amplo. Cada um aqui de nós vai se situar, né? Meu Senhor, nesse momento da minha vida, o que é que pode estar me trazendo aí uma fragilidade? E a gente começa a observar. E a gente traz aquele ensinamento de Santo Agostinho. Quando perguntaram para ele qual o meio prático e útil de se fortalecer aqui na Terra contra as influenciações, né? E aí, o que ele fala para a gente? O ensinamento que ele dá para a gente? Ao final de cada dia, antes do meu corpo adormecer, eu revisava todo o meu dia, o que eu havia feito, o que eu havia deixado de fazer e o que eu poderia melhorar no dia seguinte. Então, ele vai nos dizer que foi assim que ele foi se fortalecendo. Porque para você vencer não é o outro, não é o seu colega de trabalho, não é aquela colega, não é aquela situação familiar. É para você vencer a si, as suas limitações, ou melhor dizendo, as nossas limitações. Porque o outro, ele vai agir de acordo com o que ele acha que está certo na cabeça dele. Então, se a gente for ficar gerando essa expectativa em nós para que ele dê aquele retorno que a gente quer, gente, nós vamos estar frustrados, desencantados com o outro, com a outra, achar que não tem solução. E tudo na vida tem remédio. Tudo na vida tem remédio, gente. Pode ser aquele remédio amargo? Doloroso? Pode. Pode sim. Muitas vezes é. Mas é através daquele remédio amargo que ali está a sua cura. E isso é tão interessante, por exemplo, quando a gente percebe assim, um caso de saúde, né, difícil, às vezes um tratamento oncológico que mexe ali com as estruturas, né? Todos que estão inseridos nesse processo vai mexer ali com as suas estruturas. Mas a gente entender que aquele processo não é um processo punitivo, porque Deus, nosso Pai amoroso e justo, ele não pune nenhum dos seus filhos. Ali está um processo da sua autocura.
da sua autocura, né? Dessa cura que nós ainda não conseguimos. Semana passada, eu ouvindo uma palestra de Haroldo Dutra, e aí muito interessante, que ele é maravilhoso, e aí ele fala assim, quer vir com aquela pessoa que você tem dificuldade aí, umas 10 reencarnações, odeia. Quanto mais você tem raiva, quanto mais você tem ódio, tá ali, ó, grudado. Agora, quer se libertar? Ame, porque o amor liberta. Gente, é de uma sabedoria, porque é isso aí mesmo. Né, dona Vânia? Dona Vânia quer falar. Fala enquanto eu tomo água, só não posso fechar meu áudio. Outro dia eu pensei isso. Eu falei assim, Senhor Jesus, quantas vezes que eu já vim com essa pessoa, ainda vou ter que voltar? Ai, tá aí a resposta. Ai, meu Deus, eu já vou ficar preparada. Já sei que vai voltar de novo. Pois é, minha amiga, é isso aí. Então, a gente tem que buscar amar, orar, vibrar, porque o amor liberta, gente. Aqueles que aprenderam a amar de verdade, independente do outro estar com você, estar na sua cidade, estar na sua família, você quer que ele esteja bem. Aquilo te traz uma alegria, né? Mas quando você está ali... Graças a Deus, estou conseguindo, tá? Amém! Eu estou mandando boas vibrações onde estiver. Graças a Deus. Que bom! Agora, quando você fica ali remoendo, né? Não, que nada. Eu não fui feliz, vou querer que ele seja agora. Aí fica ali remoendo aquilo. Gente, vocês podem estar cada um em uma cidade, um na cidade, outro em outra, mas energeticamente vocês estão ligados ali. Fios fluídicos tá ligando um ao outro, porque aquilo tá ali, ó, remoído, mastigando todo dia aquele negócio, entendeu? Que não é bom. Então, o que é que a gente precisa aprender para se libertar? Amar. E quando a gente fala amar, gente, não é aquela questão de homem, mulher, né? Não é nada disso. Mas é amar o irmão, aquele ser que já conviveu com você durante aí tantos anos da sua vida. Muitas vezes vocês construíram, né, uma família, não foi só coisas ruins. Trouxe muito aprendizado. Em algum momento, né, uma situação, porque a gente também tem a liberdade. Ninguém aqui é obrigado a ficar atrelado a ninguém e ficar vivendo e até se comprometendo, né, numa vida de tristeza. Não, nós temos o nosso livre-arbítrio de falar, olha, eu não quero mais. Tá tudo certo, gente. Agora, a gente só não pode ficar levando conosco as correntes, né? E aí aquilo já passaram-se tantos anos e a gente fala como se tivesse acontecido agora. Porque o sentimento é tão forte dentro da gente, aquele rancor. Então, isso nos deixa atrelados ao outro. Então, a gente aprender que a gente precisa orar, que a gente precisa buscar, né, fazer técnica para nos libertar daqueles sentimentos que a gente já entende hoje que não agrega mais em nós. Deixar ir, torcer, vibrar para que seja feliz, não é? Posso continuar, meu povo? Está fazendo sentido o que eu estou falando ou vocês estão achando aí que não tem nada a ver? Tá? Então, vou continuar aqui, tá, gente? Então, vamos encontrar, tá? Espera aí. Tá. Possui particularidade de não estar. O ensino dos espíritos, que produz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e comenta para colocá-las ao alcance de todos, possui a particularidade de não ser circunscrito, e qualquer um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo, porque os espíritos se comunicam por toda parte. Então, a comunicabilidade dos espíritos é de todos os tempos. Não é? É de todos os tempos. E hoje, eu percebo, assim, com uma naturalidade muito maior, gente. Houve um tempo em que nós achávamos que nós só teríamos a presença dos espíritos junto a nós se nós estivéssemos em uma sala mediúnica, por exemplo. Hoje não, a gente já entendeu, nosso pensamento já ampliou.
Desde que você esteja sintonizado com o bem, com o amor, com a sua frequência elevada, você vai atrair espíritos bondosos, benevolentes, para te auxiliar, para te amparar, para te assistir. Quantas vezes aqui, eu creio que a maioria, conversando com uma outra pessoa, traz falas que depois você fala assim, gente, de onde é que foi que aquilo veio na minha cabeça, que eu nem sabia disso? O que é isso, gente? Senão a aproximação dos espíritos ali. Muitas vezes traz aquela pessoa com aquela dificuldade, com aquele problema, porque entende que você tem condição de auxiliar aquela pessoa através de uma conversa fraterna, através de um telefonema. E aí depois você fala assim, gente, como é que eu falei aquilo? Que eu nem lembrava que eu sabia disso. Primeiro, porque você traz recursos de memórias dentro de você que a gente acha que esqueceu, e que nesses momentos, né, é como se houvesse ali, ó, um despertar, e aí você fala mesmo. Segundo, porque a gente tem o amparo dos espíritos. Por quê? Porque aquilo que você está fazendo é bom. Aquilo que você está fazendo é para levar para o outro o auxílio. Nós só não temos isso, ou a gente não percebe, quando a gente, muitas vezes a gente está tão envolvidos aí nas nossas perturbações. É como se a gente abrisse aqui um guarda-chuva aqui na nossa coronário, aqui no nosso coronário, né, que é o centro vibratório em que a gente capta do alto, e é como se tivesse esse guarda-chuva, então vem a vibração, mas você não absorve. Você não absorve, porque você está parecendo que tem um macaco louco dentro da sua cabeça, pulando de um lado para o outro, você não percebe. Mas eles estão para nos amparar, e a espiritualidade é de todos os tempos, gente. É de todos os tempos. Aquela mãezinha que muitas vezes está naquela condição dificílima, que não tem muitas vezes condição de comprar um remédio. Aquela mãezinha, quando ela faz uma oração no leito daquele filho que está com dor, que está com febre, vocês acham que naquele momento um espírito não vai se aproximar? E aquela mãe vai conseguir ali trazer fluidos curadores para harmonizar aquela criança, para acalmá-la, para cessar aquela febre? É claro que sim. É claro que sim. Porque os espíritos bondosos, misericordiosos, que vêm em nome do Cristo, estão aqui para nos amparar e para nos assistir. Então, nós temos esses recursos. É importante que a gente não esqueça deles. Ah, mas, nossa, eu estou num estado de desequilíbrio, de desarmonia. Vamos voltar aí a essa sintonia, vamos orar mais, vamos colocar salmos, músicas elevadas dentro da nossa casa, fortalecer os nossos momentos de prece, para que a gente, possa aurir do alto as emanações de paz, de harmonia interior, para a gente conseguir passar por aquele momento, tá? Vamos lá, que senão a gente delonga, né? Portanto, aquele que não utiliza com proveito esses ensinos para se aperfeiçoar, que os admira como coisas interessantes e curiosas, sem que seu coração por elas seja tocado, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, é tanto mais culpável quanto mais possui meios de conhecer a verdade. Então, vai ser cobrado mais de nós porque a gente já tem o conhecimento. Então, vai se exigir, vai ser cobrado daquele que já aprendeu um pouco mais, que tem condição de fazer melhor e que ainda não faz, que ainda prefere cruzar os braços, ficar em cima do muro, não quer se comprometer, não quer abraçar nenhuma atividade, ou até mesmo movimentar energias para melhorar a sua própria sintonia, porque, como eu sempre coloco, tudo depende daqui, da gente, né? Do campo das nossas emoções. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, há um tempo, fazendo uma avaliação em uma jovem, estava em um processo de angústia, insônia, depressão. E aí, aqui na nossa casa, a gente faz uma avaliação quando a pessoa vem, né? A pessoa entra sozinha na sala.
E foi percebido, na altura do cardíaco desta jovem, como se ela tivesse ali uma ferida aberta. Ela trazia ali no seu cardíaco uma ferida aberta. E aí a espiritualidade coloca que aquela jovem, ela tinha tido muitas dificuldades com seu pai. Muitas dificuldades com seu pai. Sentia em muitos momentos o abandono. A proteção que ela não tinha. Então, ela convivia com esse sentimento de abandono. E ela não conseguiu dar conta. Em muitas oportunidades. Então, eles colocam que as dificuldades dela, inclusive dentro dos relacionamentos, estava muito ligada àquela situação que ela teve lá atrás. Vejam como que a gente pode, diante de uma situação, trabalhar aquele sentimento para se libertar, quanto a gente pode ficar preso e adoecer diante daquele fato. Né? Então, foi auxiliado que ela, em muitos dos seus momentos de prece, ela envolvesse aquele pai. E ela falasse, né, interiormente que ela o perdoava. E que ela se perdoava. Porque, como a gente fala, o perdão, ele liberta. Então, muitas das situações que muitas vezes a gente vive hoje, até a nível de doenças, estão ligadas ao campo das nossas emoções. Estão ligadas a situações que a gente viveu até, gente, na nossa infância. E que a gente vem trazendo. E muitas vezes a gente não quer olhar, né, para aquela dor lá, quando aquela criança ela foi abandonada, quando aquela criança foi machucada. Então, é preciso se fortalecer, claro, para poder olhar para aquela situação, querendo sempre, né, essa autocura. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis se persistirem no mal, pois não raro escrevem a própria condenação. E se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos dirigem. Aqui está muito ligado àquela questão, as mensagens, né? Que o médium recebe, as orientações. Sempre tem que, como vem por nós, tem que passar pelo nosso filtro. E a gente tem que pensar assim, olha, o que é que isso tem a ver também comigo? Qual a reflexão que eu também preciso fazer dentro disso aqui? Porque nem sempre é só para o outro. Às vezes, através daquilo ali, a espiritualidade quer que você reveja algum ponto dentro de você também, não é? Então, a gente precisa ter esse olhar. Então, não vai ser cobrado do médium? Claro, porque ele está ali todas as semanas, nesse trabalho mediúnico com os espíritos, ouve as orientações, que muitas vezes a gente julga que é para o outro. Então, a gente tem... vai ser cobrado porque a gente está recebendo muito. Nós estamos recebendo muito. Mas, em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que veem escrever, o único pensamento deles é aplicá-las aos outros, incorrendo assim nessa censura de Jesus. Vedes um circo no olho do vosso vizinho e não vedes a trave que está no vosso. Por este outro enunciado, se fosseis cegos, não terias pecado. Jesus ensina que a culpa é proporcional às luzes que se possui. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser, e de fato eram, a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se aos olhos de Deus mais censuráveis que a turba ignorante, idêntica à situação que acontece hoje. Não é? Então, assim, por quê? Porque tinham conhecimento das leis. Era para ser aplicada levando consolo, levando amparo, assistência àqueles que menos sabiam, e eles não usavam aquilo que eles sabiam. Aos espíritas, pois, muito será exigido,
porque tem recebido muito, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. E a gente não pode esquecer, né, gente? Que a misericórdia de nosso Senhor, meu Deus, quantos livramentos que a gente recebe durante o dia, que às vezes a gente sequer se dá conta. Mãos que amparam os nossos entes queridos. Muitas vezes é aquele familiar amado que não mora próximo a você. E que ali poderia ter ocorrido uma situação traumática muito pior. E a espiritualidade foi lá e falou, não, vou segurar isso aqui. Então, gente, a gente recebe muito. E a gente precisa ser mais grato, ser mais grata. A gratidão é uma energia maravilhosa que envolve os nossos corações e que deve envolver os nossos corações. O primeiro sentimento deve ser quando a gente acorda de agradecimento ao Senhor. O Senhor nos permitiu viver aqui mais um dia. Então, essa é a nossa mensagem, meu povo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine sempre. Quem foi que ficou de fazer a prece final, gente? Foi a Vanessa. Então, tá bom, Vanessa, vou deixar com você já, tá, minha amada? Vou fechar meu áudio. Olá, pessoal, agradecendo por mais essa oportunidade, por estarmos todos reunidos nessa manhã de domingo, aprendendo um pouquinho mais do nosso Evangelho. Vamos vibrar por todos os seres encarnados e desencarnados. Vamos vibrar por todos os países, principalmente aqueles em conflito, Senhor, essas guerras, com tantos civis inocentes sofrendo. Vamos vibrar pelos nossos governantes, que eles possam realmente olhar pelo nosso povo para o nosso bem. Vamos vibrar por todos aqueles que estejam precisando de uma vibração e de uma mão amiga. As pessoas sem casa, sem família, nas ruas, sem trabalho, as pessoas que estão em abrigos, asilos, orfanatos, presídios, hospitais, que os espíritos do bem possam consolá-los com luz e ajuda. Vamos vibrar pelas nossas famílias, pelos nossos lares, que os espíritos do bem possam nos proteger, nos livrando de todo o mal. Vamos pedindo para que as nossas águas possam ser fluidificadas, que elas nos tragam o remédio que precisamos, sejam eles de males físicos ou espirituais. Agradecendo aos nossos benfeitores, a nossa legião de bons amigos que estiveram conosco nesse domingo, a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, a Virgem Santíssima, agradecendo a todos e pedindo para que possamos estar reunidos novamente no próximo domingo, nesse mesmo horário. Vamos encerrar, então, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Vosso reino, poder e glória para sempre. Pessoal, um domingo abençoado para todos, uma semana abençoada também. Fiquem com Deus. Obrigada, minha irmã. Obrigada a todos que estão aqui, contribuindo aí com as suas energias. Que o Senhor nos abençoe, que nos dê uma semana de muita paz.